Fala, Dev, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Relaxando e Codando. E hoje eu vou mostrar para vocês os métodos de array, map, reduce e for each, tá? Eu vou usar como é que eles são usados e vocês vão poder perceber qual que vai ser o melhor para sua situação, beleza? Vamos lá codar então. Primeiramente, eu estou no arquivo JS aqui para explicar. Pode ser um arquivo TypeScript também, CJS, MJS, o que for. Se for JS, ou Node vai funcionar, né? Tudo JS. Já tô com um array de exemplo, que ele possui dois objetos, que é o nome e o valor, ok? E vamos iniciar pelo primeiro método aí, que vai ser o map. O map, ele é um looping que retorna um novo array baseado no que tu colocar de retorno na tua função de callback. Então ele não vai modificar o array original, ele vai retornar um novo array. Não precisamos ter medo de modificar esse array porque ele não vai ser modificado, a menos que seja feito intencionalmente dentro do map, mas o que normalmente não ocorre. Então, como ele vai nos retornar, eu vou colocar ele dentro de uma variável, beleza? Const map. Para chamar o método, eu vou utilizar o seguinte, eu vou chamar minha variável .map. O map ele vai receber uma função de callback, então vamos abrir aqui uma arrow function. Beleza. Para pegar o elemento que está sendo iterado no momento, né, a posição do array que está sendo iterado no momento no nosso loop, o primeiro parâmetro vai ser o necessário, né, o principal. É ele que vai conter o primeiro elemento, o elemento que está no momento sendo iterado. Então, elemento. O segundo parâmetro que ele recebe é o index. Então, basicamente, se a gente fizesse um for normal, né, for let i igual a zero, aí length i mais, o nosso index seria o i, é a mesma coisa, beleza? E caso vocês queiram utilizar ainda assim, tem um terceiro parâmetro que é o array completo. O array completo fica no terceiro parâmetro. Eu não vou passar aqui porque eu não vou utilizar ele, mas fica aí a dica. Beleza, vamos lá. Para exemplificar aqui, ele passando na iteração, né? Os elementos passando nesse loop, vou colocar um console log, onde ele vai me retornar iteração, dois pontos, o index e também o elemento ponto name. E da nossa função, né, do nosso callback, eu vou retornar aqui o nome como element name e o index. Então eu vou fazer uma modificação no nome do nosso objeto, porém ele não vai alterar o array original, pois eles nos retornam um novo array. Então vamos aqui dar um console log que vocês vão entender melhor. Console log map, vou dar um console log no array e vai ter esse console log da iteração. Para nós rodarmos esse arquivo, como ele é um arquivo JS, a gente vai utilizar o Node. Eu vou deixar aí na descrição o link para vocês baixarem o Node. Não precisa ser a última versão, mas quem não tiver, pode baixar o Node aí novinho, beleza? Então vamos digitar aqui no nosso terminal. Lembrando, tem que entrar na pasta onde está o seu arquivo index.js. E aí é só digitar node index.js e ele vai executar esse arquivo, certo? Então, como podemos ver aqui, ele passou no primeiro elemento e nos retornou o index 0 e o nome dele full. Passou no segundo elemento, retornou o primeiro 0, o index 1 e o valor do nome deste objeto, bar. Por que ele retorna 0 e 1? Porque toda iteração começa no 0, ela não começa no 1. Toda iteração começa sempre no 0. Isso é muito importante se lembrar, porque quando você for pegar o primeiro elemento de um array, ele é o 0 e não o 1.
E aqui nós temos nosso array original, logo depois do map. Então, certinho como a gente fez. E aqui está o array que o map nos trouxe, né? O map criou esse novo array para nós. Basicamente é esse o uso do map. Você pode fazer uma função normal aqui dentro e só retornar o valor no final e tá tudo jóia. Você pode utilizar if e afins dentro dessa função sem problemas nenhum. E outro ponto muito legal do map é que ele pode ser encadeado com outros métodos, como por exemplo o filter, né? O filter eu posso passar aqui no primeiro parâmetro, que é o elemento, que vai ser, nesse caso, ao invés de ser o nosso array original, o elemento que vai estar aqui é o array que o map nos trouxe, né? No caso vai ser esse array de baixo aqui. E no filtro eu posso passar assim, eu só quero que ele me mostre, né? Que ele me retorne os elementos que possuem element.value maior que 3. Então vai me retornar somente o bar aqui, ele vai me retornar somente o que tem o valor 4, ó. Ele me retornou aqui, ó, no console log do map, somente o valor 4. Por quê? Porque eu coloquei esse filter aqui. Beleza? Agora, seguindo para o próximo método de array. Nesse caso aqui, eu vou ir para o reduce. Por quê? Porque com o reduce eu posso fazer este map e este filter ao mesmo tempo, certo? Bem simples aqui. O reduce ele também nos retorna um array novo, né? Portanto, a gente vai também colocar ele numa variável. Variável reduce array.reduce. Diferente do map, o reduce ele primeiro vai pegar, né, ele vai receber um acumulador. O que é o acumulador? Basicamente é todo o valor que está atualmente dentro do array do reduce, né? Então, por exemplo, quando ele passar, se eu retornar só o valor 3, só o valor dos objetos nesse reduce, primeira vez que ele passar vai estar 0, na segunda vez vai estar 3 e na primeira vez, na segunda vez vai estar 3, na terceira vez vai estar 4. Basicamente isso. Ele é o valor atual do nosso novo array. No segundo, eu vou passar o elemento. No terceiro, eu vou ter o index. E no quarto, eu vou ter o array completo, assim como no map eu tenho no terceiro parâmetro. Tá bem? Vou abrir aqui a funçãozinha. Além disso, o reduce ele também recebe um valor inicial. Portanto, eu vou colocar aqui que o nosso valor inicial vai ser 0, certo? E vou fazer aqui uma funçãozinha onde nós vamos ver primeiro qual é a iteração dele. Então, a iteração index e o element.name, ok? Eu vou fazer um if. O if element.value for maior que 3. Ele vai me retornar acc igual a element. Acc não, desculpe, accumulator. Então, basicamente, o que vai acontecer? Ele só vai me trazer o valor que for maior que 3. Claro que aqui eu não estou somando e nem estou colocando dentro de um array. Portanto, ele vai me trazer somente o que for maior a 3, o último elemento que ele terá maior que 3, ok? Então, se tivesse mais um elemento no nosso array, que fosse o valor 5, ele me traria só o 5. Nesse caso aqui, ele vai me trazer só o 4. Bem, então, vamos testar aqui. Console log reduce, ok? Ele também não modifica o nosso array original, então não precisam ter medo de utilizá-lo por causa disso. E vamos rodar o nosso index.js novamente. Então, beleza? A primeira iteração aqui é a mesma coisa de antes. Só fazendo nosso filtro aqui, trazendo só o valor 4. E aqui, a nossa iteração 0, 1. Então, ele passa exatamente do mesmo modo que o map. Porém, ele nos trouxe só o valor 4. Então, ele já fez essa filtragem aqui com o if. É possível fazer essa filtragem com o if no map também?
Mas não é o ideal, porque o map ele sempre deve retornar algum valor, tá bem? Então, vamos para o nosso último método aí do vídeo, que é o for each. O for each nada mais é do que um for normal, só que em método de array. Ele não tem um retorno, então você não vai conseguir retornar nada dele, o retorno dele é sempre undefined. Porém, ele também recebe uma função de callback e recebe os mesmos parâmetros do map. Como ele não vai nos retornar nada, a gente não precisa colocar ele numa variável. Então é só a gente fazer array.foreach, elemento index. Vamos fechar aqui a função. Tá aí, esse é o nosso foreach. Para eu não precisar modificar o nosso array, eu vou colocar aqui uma nova variável, que vai ser o total. Vou iniciar ela com 0. Dentro do nosso foreach, eu vou colocar aqui iteração index element.name. E também eu vou colocar aqui o total vai ser igual a total mais element vezes mais value vezes total mais element.value vezes 2. E não vou ter retorno, porque o for each não possui retorno. E logo após o nosso for each, eu vou colocar um console log de total. Executando nosso arquivinho aqui no terminal, podemos ver que ele passou a primeira vez, a segunda vez, exatamente igual o reduce e o map fizeram. E no final ele nos retornou o valor do total mais o elemento, o valor do elemento vezes 2. Ok? Então ele nos retornou basicamente, estava no 0. Então foi 0 mais 3 vezes 2. Então 6. 0 mais 4 vezes 2, 8. E nos retornou 14, que é a soma dos dois, né? E basicamente é isso. É bem simples de utilizar, um vídeo direto ao ponto aí. Espero que tenha tirado suas dúvidas. Por favor, deixem nos comentários qualquer coisa que vocês acharam que faltou nesse vídeo e o que eu posso melhorar para os futuros vídeos. Muito obrigado a todos, se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem nas redes sociais se puderem, isso ajuda muito o canal. Muito obrigado a todos, valeu, falou!